Quando nós precisamos de um milagre, nossa tendência é simplesmente somente focar nesse milagre e esquecer de focar em quem pode gerar esse milagre. Você já deve ter perguntado, você já deve ter pesquisado diversas formas de como que você faça o seu dinheiro prosperar, como que você ganha dinheiro rápido, como que você usa a internet, como que você faz aquilo, renda extra, etc. Mas será que você tem buscado como se aproximar mais de Deus? Se você está precisando de um milagre financeiro, esse vídeo é para você. Aqui neste canal você encontra evangelho puro, simples e sem hipocrisia. Eu te mostro na prática como eu faço para receber um milagre, como eu faço para as coisas acontecerem na minha vida. E se as coisas acontecem na minha vida, eu tenho certeza que ela também vai acontecer na tua. Então, para isso, assista esse vídeo até o final e entenda. Quando nós falamos sobre o milagre, nós entendemos que para o milagre acontecer, 99% das vezes nós precisamos provocar que esse milagre aconteça. E como nós fazemos isso? Usando a nossa fé. Fé é plena convicção das coisas que não vemos, mas que sabemos que vai acontecer. E muitas vezes nós precisamos provocar esse milagre. Nós precisamos chamar esse milagre. Enquanto nós conversamos, eu vou estar fazendo um cafezinho. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que os milagres aconteceram porque pessoas acreditaram, porque pessoas deram um passo em direção a esse milagre. Quando a gente olha para a multiplicação de pães, é muito claro. Lá a gente vê que o milagre só aconteceu porque um jovem, porque alguém teve a coragem de entregar tudo aquilo que ele tinha para que esse milagre aconteça, que era 3 pães e 2 peixinhos. E é natural que quando nós precisamos de um milagre, ainda mais na vida financeira, nós ficamos parados, nós ficamos assustados, nós ficamos amedrontados. E a nossa tendência é ficar na nossa zona de conforto e a gente não fazer nada. Mas, irmão, toda vez que nós ficamos na nossa zona de conforto, a tendência das coisas acontecerem na nossa vida é muito pequena. Porque Deus, Ele não trabalha com preguiçoso. Nós temos que dar um passo, mas não basta apenas dar um passo. Temos que dar um passo na direção certa. E qual que é a direção certa? A direção certa é darmos um passo para onde Jesus nos chama, para onde Jesus nos manda. E nós não conseguimos fazer isso se nós não tivermos um relacionamento sincero com o Espírito Santo. Se nós não fazermos o nosso devocional e se nós não conhecermos a sua voz. Porque não basta apenas dar um passo, a gente tem que dar o passo para o lugar certo, para a direção certa. E nós vemos isso muito claro na vida de Pedro, quando Pedro é chamado para andar sobre as águas. Os discípulos todos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram amedrontados, mas somente um teve a coragem de dizer para Jesus: se for tu mesmo, me mande ir até aí. Jesus disse: vem, mas a questão... Sabe qual foi? Que nesse percurso ele tinha várias opções. Uma das opções era ficar no seu comodismo, dentro do barco, dentro com os outros discípulos que também estavam amedrontados. E o que nós aprendemos é que se nós quisermos viver um milagre, muitas vezes nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. Nós temos que entender que para viver esse milagre, muitas vezes nós vamos ter que sair do nosso barco, da nossa comodidade. A gente não vai poder olhar para as pessoas que estão em nossa volta e ficar acostumado com aquela vidinha que nós temos. A segunda opção que ele tinha era olhar para a tempestade, era olhar para os problemas. Naquele momento, Pedro, ele poderia ter olhado para as ondas, para a maré, para a dificuldade, para a onda que estava castigando o barco, ele estava correndo risco de vida. E quando nós estamos passando por uma dificuldade financeira, é exatamente isso. Nós estamos muitas vezes na nossa cabeça entendendo que nós somos cristãos, nós temos que honrar o nosso compromisso, mas nós não temos condição de honrar esse compromisso. E o que nós fazemos, para onde nós iremos, como nós vamos enfrentar essa dificuldade, e as dificuldades começam a castigar o nosso barco, a chacoalhar o nosso barco, e é aí que nós precisamos tomar uma direção, é aí que nós precisamos dar um passo, porque nós entendemos que se nós continuarmos naquela mesma situação, nós vamos morrer. E Pedro tinha a terceira opção, que era olhar para si mesmo. E quando nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes nós tentamos fazer tudo com nossas próprias forças. Mas o que acontece? Nós não conseguimos, porque nós somos fracos, nós somos incapazes de fazer algo sem Deus. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da sua graça. Toda vez que nós tentamos fazer algo, nós tentamos tracionar, nós tentamos andar, mas nós sempre paramos no mesmo lugar. Se você já está gostando, não esqueça de se inscrever e ativar a notificação, porque nós postamos vídeos aqui 2 vezes por semana para que você não perca nenhum conteúdo. Aí, meu irmão,
vem a última opção de Pedro, que devia ser a nossa primeira e que muitas vezes nós deixamos por último, que é o quê? Ouvir a voz de Deus, seguir o seu direcionamento, seguir a sua vontade. Quando a voz de Deus vem, ela vem contrária a tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que nós estamos passando. A voz de Deus, ela vai contrária a gente ficar no barco, contrária em nós tentarmos fazer com nossa própria força. Ela vem contrária para nós enfrentarmos a tempestade e andar sobre ela. E é comum nós termos medo, e é comum a gente tentar desistir. Mas, quando nós somos cristãos, nós temos que entender que tudo que é comum a gente não faz parte. Porque na Bíblia diz que nós temos que não nos amoldar ao padrão desse mundo. Que nós somos pessoas que nós não pertencemos a esse reino. Então nós temos que ter mentalidades e pensamentos totalmente diferentes das pessoas que andam perante esse reino e que pertencem a esse reino. Nós temos que nos posicionar, nós temos que pensar e nós temos que agir totalmente diferente. Então, se você está precisando de um milagre, nós temos que entender que a única coisa que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor e caminhar perante Ele. Mas não basta apenas caminhar. Tem um ponto muito mais importante do que caminhar, porque a gente gosta de dizer que fé é dar um passo acreditando que Deus vai colocar o chão. Mas nós temos que entender uma coisa, que se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não permanecermos olhando nele, nós vamos até dar um passo, mas muitas vezes, em vez de nós darmos um passo para ter relacionamento com ele, para nos aproximarmos dele, nós damos um passo e damos de cara com a parede. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não tentei dar um passo acreditando que Deus ia colocar o chão, mas irmão, Deus não vai prosperar algo que vai te afastar dele, que vai te afastar da presença dele. Então, quando nós precisamos de um milagre, quando nós queremos viver um milagre, nós temos que ter um zelo e um cuidado para entender que Deus, ele só vai prosperar os seus passos se for para te aproximar dele. Se os seus passos não forem para te aproximar do Senhor, ele jamais vai deixar que esses passos prosperem. Cafezinho pronto. E eu tenho um presente para você. Você sabe a importância que é fazer um devocional. E eu quero te dar algo que vai facilitar ainda mais você fazer o seu devocional. Que tal ganhar um organizador de devocional grátis? Para isso, é só clicar no link na descrição. Corre lá, que é por tempo limitado. Bora sentar ali pra gente tomar um café junto. Agora que você está sentado aqui no sofá da minha sala, vamos falar de maneira prática e ainda mais íntima. Quando nós precisamos de um milagre, nossa tendência é simplesmente somente focar nesse milagre e esquecer de focar em quem pode gerar esse milagre. Você já deve ter perguntado, você já deve ter pesquisado diversas formas de como que você faz o seu dinheiro prosperar, como que você ganha dinheiro rápido, como que você usa a internet, como que você faz aquilo, renda extra, etc. Mas será que você tem buscado como se aproximar mais de Deus? É nítido, quando nós entendemos que Jesus é o nosso provedor, a gente, por mais que seja complicado, eu te entendo, eu sei o quão é difícil, a gente tenta olhar para todas e qualquer circunstância, mas quando a gente entende mesmo que pelas nossas próprias forças nós não poderemos fazer nada, mas somente Jesus, ele é capaz de suprir, nós olhamos e falamos assim, cara, não vai adiantar eu fazer pelas minhas forças, não vai adiantar eu gastar energia, não vai adiantar eu ficar preocupado, não vai adiantar isso, não vai adiantar aquilo, a única coisa que pode me salvar é eu acreditar no Senhor Jesus, e para isso eu preciso ouvir a voz dele. Então o conselho que eu te dou é que assim que acabar esse vídeo, pare tudo que você está fazendo e vá ouvir a voz do Senhor. Pare de ficar no seu comodismo, pare de ficar olhando a tempestade, pare de ficar olhando para si mesmo e vendo como que você pode fazer para ganhar e comece a buscar a ouvir a voz do Senhor, que somente Ele pode fazer um milagre. Se você precisa de um milagre, você tem que entender que você tem que buscar o gerador do milagre, mas você não tem que buscar apenas um milagre, você tem que buscar quem Ele é, porque o milagre é apenas um bônus daquilo que Ele é. Jesus não é apenas o nosso realizador de milagres, Jesus é o nosso Salvador. E quando nós entendemos isso, meu irmão, pode vir a circunstância que for, nós vamos continuar acreditando. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu não te julgo por isso não, mas nós temos que entender que para realizar o milagre em nossa vida, nós precisamos estar ligado com o nosso Pai. Se esse vídeo te edificou, comenta aqui embaixo, não esqueça de deixar o like e eu vou estar sugerindo 2 vídeos para você. Mas antes de assistir esses vídeos, feche a porta do seu quarto e busque ele no secreto. Esse vídeo aqui fala sobre como ter um relacionamento sincero com o Espírito
Espírito Santo. E esse vídeo aqui fala sobre o que é ser um cristão e para que nós fomos criados. Aqui é o João Gago e tchau, tchau. Não esqueça que Deus nunca falha. E difícil não é mudar, difícil é manter a mudança. E não são apenas números, são almas. Então compartilhe para a maior quantidade de almas possível. E já vem aqui na descrição e pegue seu presente.